Pessoal, boa noite. Boa noite. Meu nome é Gustavo Samuel, eu sou defensor público, vai fazer já quase 4 anos. Defensor lá em Barretos, na infância e juventude civil e infracional, e também cuido da execução criminal, só que como lá não tem nenhum estabelecimento prisional, fico só no meio aberto, só. Né? Quase não tem problema sobre isso lá, no cumprimento de pena, é uma maravilha, um paraíso. Também sou colaborador do Núcleo de Direitos Humanos, da Defensoria Pública, e sou também o que eles chamam de, já nem sei o nome mais do cargo, mas é basicamente um coordenador da execução criminal na regional de Ribeirão Preto, que pega as cidades lá satélites a Ribeirão, tipo Serra Azul, Jardinópolis, Franca e Barretos, Taiúva, essas cidades aí com algum estabelecimento prisional no lugar. Eu falei isso em um outro curso que eu vim aqui, eu venho, não porque eu tenho um grande conhecimento sobre esses, vocês tiveram aula aí com o Marcelo Semer, com Hamilton Bueno, capaz de conseguir algum dia aí uma aula com o Maurício Titter chegou a dar aula aqui? Nesse módulo não. No outro sim, com o Maurício, então assim, eu não tenho muito o que acrescentar perto deles, os caras sabem muito, Luiz Carlos, Valois, a gente tenta contribuir um pouquinho que seja, porque eu sou um grande entusiasta desse projeto. A ideia é conseguir que gente que não tem condições de se dedicar aos estudos apenas, ou se não gastar grandes somas de dinheiro com um cursinho, possa se preparar o melhor possível e conseguir ser aprovado nesse concurso, que não é um concurso fácil. Né? Há uns mitos, depois de toda a primeira prova da Defensoria, e na que eu fiz um mito que dizem que é verdadeiro, mas eu não vi, mas eu acredito, que a pessoa saiu da primeira fase, sentou na calçada e começou a chorar. Eu acho que se eu estivesse perto dela, eu ia sentar do lado, abraçar e chorar junto. Porque eu juro para vocês, eu cheguei em Tumbiara, Goiás, vizinho ali com Minas, que é a minha cidade natal, para minha chefe falei, pode ficar tranquila, tá? Vou ficar aqui mais uns 2, 3 anos, não vou sair do Tribunal de Goiás tão cedo, porque eu não passei lá em São Paulo. Ela olhava para mim e falou, você está fazendo... uma palavra que eu não posso dizer aqui, doce. Porque você fez super bem. Eu falei, não passei, não tem jeito. Na realidade, eu já tinha feito tanta prova, né, que acho que eu absorvi algum conhecimento por osmose. E ia conseguindo entender o que estava falando, sentir o espírito da defensoria. Isso é algo meu, não sei se eu diria para vocês fazerem igual. Sempre quis defensoria. Eu só fiz concurso para defensor. Claro, quando eu era escrevente, tinha um salário mais ou menos ali, conseguia viver, não tinha um passarinho para criar. Então, eu não tinha tantas responsabilidades e conseguia me dedicar só àquilo. Né? Às vezes, num momento de desespero, você tem que passar, não posso gastar tanto tempo estudando assim. Então, você vai se dedicar à advocacia, você vai se dedicar, às vezes, a um concurso com menos concorrência, e todas essas são opções válidas, mas se vocês conseguirem focar na defensoria pública, no concurso de defensor, vai ser muito mais fácil, porque, por exemplo, concurso para analista do TRF, é lei seca pura, né? Você tem que decorar a lei. A mudança entre uma questão e outra vai ser uma vírgula, uma palavra, um não, o que, e aquilo ali que você tem que prestar atenção. Aqui na Defensoria Pública, a lei seca é importante, óbvio, né? Ela é o ponto de partida de qualquer esquema jurídico. Nós não estamos aqui fazendo prova de sociologia, vai fazer uma prova de direito.
Mas na Defensoria Pública você tem que estudar algumas matérias que em geral você não estuda em outros locais. O foco em direito da infância e juventude é muito grande. Tem a questão dos princípios institucionais. Estudar direito criminal, direito penal para a Defensoria Pública e para a magistratura, ou Ministério Público, são coisas completamente diversas, né? Lá no Ministério Público eles querem saber se você consegue acusar bem alguém, porque a função primordial de um promotor é analisar os autos e meter bala numa ação penal. A vida é fácil até, mas mentira, eles têm muito trabalho, mas a vida deles é mais fácil que a nossa. Todo defensor é fazer mágica, né? Ele tem que fazer defesas bem consistentes e tem que ter uma formação humanística bem diferenciada. E eu falei isso aqui quando eu não estava gravando, mas eu repito, só que agora de uma maneira mais correta. Independente da opção política, independente das ideologias de cada um, é importante que vocês saibam que vocês vão defender bandidos. Tá? Mas se ele estuprou 3, matou uma velhinha e ainda saiu atirando por aí, eu vou defender ele? E vai defender bem. Se você não defender bem, você pede para sair, porque ali não é lugar para você julgar uma pessoa. Eu vou conseguir a absolvição? Nem sonhando, nem de inocente está conseguindo a absolvição hoje em dia, tá? Mas trabalhar para aquilo, se não tiver prova, você vai pedir absolvição? Vai. Eu tenho convicção que ele é culpado. Vou procurar a tese mais escabrosa do mundo para pedir a absolvição dele? Vai. Óbvio que existem limites. Isso lá em princípios institucionais, durante a carreira, que logo vocês vão passar, vocês vão debater, estudar esses limites aí. Mas aqui, pelo menos na ideia inicial da carreira, é que você defende qualquer um. Vão ter situações em que você vai querer brigar com seu assistido, que você vai querer xingar o juiz, xingar o promotor, falar que esse sistema não funciona. É desesperador ser defensor público, mas eu não consigo me imaginar em outra carreira. Eu amo o que eu faço, de verdade. E eu tenho certeza que vocês vão amar também, porque eu tenho certeza que vocês vão passar. Que dia que vai ter concurso para a Defensoria do Estado de São Paulo, Deus sabe. Mas é bom que a gente já vai se preparando, principalmente para essas questõezinhas que são mais... que não são tão centrais, tipo o que a gente vai ver hoje, mídia e sistema penal. É provável que caia muitas questões sobre isso? Não. Mas vocês têm tempo para estudar. Não tem perspectiva ainda de concurso ser aberto. Então dá para estudar um monte de baboseira, porque na hora de uma segunda fase, de um oral, ou às vezes, como a gente vai ver hoje, pega um examinador que resolve perguntar coisa bem maluca, bem diferente, bem defensoria, vocês vão estar preparados. Alguém que estava estudando para MP, magistratura, analista e delegado, procurador, pegou a prova ali 3 meses antes e não vai ser mau candidato, porque ele sabe muita coisa, mas ele não vai estar preparado como vocês. Qual que é o projeto de hoje? O projeto é a gente resolver as questões. Mas só resolver as questões? Não, eu vou... como são questões bem profundas, principalmente 2 ali, eu vou trabalhar cada das alternativas com alguns conceitos que eles trazem, tipo direito penal subterrâneo, vitimização, esse tipo de coisa, para a gente avançar no primeiro bloco. No segundo bloco, eu quero falar um pouco sobre mídia e sistema penal, quero falar com vocês também um pouco sobre política de drogas e quero falar também, se der tempo, sobre desmilitarização da polícia e encarceramento em massa. Bem en passant, bem simplesinho, não quero aprofundar em nada com vocês, até porque eu não tenho capacidade para tanto.
Eu não sou mestre em nada, não sou doutor em nada, tenho 3 anos aí de defensoria, 3 para 4 anos, então não sou a pessoa mais adequada para aprofundar tanto com vocês. Mas se vocês têm tempo, vocês vão ouvir alguma papagaiada minha por hoje. E essa aqui é uma das questões da última prova. Se liguem muito em quem é o examinador, tá? Por exemplo, o examinador dessas provas aqui foi o Patrick. Patrick é uma pessoa extremamente crítica ao sistema penal. Então não vai vir questões simplesinhas sobre o sistema, sobre a aplicação da lei. Vai ter questões sobre a aplicação da lei? Claro. Ele quer saber se você é um bom defensor, porque não adianta você ser um mestre em criminologia e não saber fazer uma resposta à acusação, né? O defensor tem que fazer 1 milhão de ACPs, tem que saber as entrelinhas das principais correntes criminológicas. É bom que saiba, mas ele tem que fazer uma apelação também, tem que fazer a ação de alimentos. Então, feijão com arroz é obrigação de vocês. O diferencial que vai fazer vocês serem aprovados, não que vocês sejam especiais, mas porque vocês vão se dedicar para isso, tá nessas coisas aqui. E o que diabos o Patrick resolveu perguntar, a Defensoria Pública resolveu perguntar nessas provas? Olha lá, sobre a relação entre sistema penal e pobreza. É correto afirmar que, isso aí, está fazendo perguntas sobre política criminal, né? E fazendo perguntas sobre política criminal de uma forma em que se exige que você seja crítico. Não vai aparecer, salvo se for uma pessoa muito estranha, muito problemática, questões em que vão ser abordadas por um viés positivista. Ou vai estar bem claro que ele quer saber qual é o viés positivista, qual é o viés da ideologia da defesa social, ou vai estar um negócio assim. Se alguém está te perguntando sobre sistema penal e pobreza, é porque ele é crítico. Ele quer saber que relação tem isso. E vocês vão descobrir trabalhando que não é porque uma pessoa é pobre que ela é criminosa. Ela é taxada de criminosa em geral porque é pobre. Ou senão ela acaba tendo toda uma série de confluências que ela vai ser presa. Ela pode até ser criminosa. E muitas vezes né? A polícia prende muita gente inocente? Prende demais. Prende muito culpado? Óbvio, né? Mas ela vai escolher, pelo menos segundo as teorias críticas, uma parcela da população que é mais vulnerável. E é esse espírito vocês têm que ter em mente. Partindo desses pressupostos, que não são pressupostos do Ministério Público, né? Não que isso seja algo ruim, é uma interpretação, né? Eles acham que eles estão certos, apesar de estarem errados. Agora, se forem fazer um concurso daqueles, respeitem essa posição, porque ela não é diferente. Falar, olha, citando o Ferri ou tentando fazer alguma coisa em cima da teoria do Durkheim, é baboseira aquilo lá? Não é. Só que a gente vai dizer que isso está completamente errado, principalmente porque isso não ajuda a conquistar um sistema penal cada vez mais enxuto ou, quiçá, inexistente, como a gente vai até dar uma olhada depois. Olha só, olha a primeira alternativa. A vertente criminológica do conflito identifica a pobreza como principal causa da criminalidade e defende maior investimento social para reduzir as taxas de crime. Quero que vocês prestem atenção numa palavra aí, ó. Causa. Essa questão está falando que a vertente crítica da criminologia, a vertente do conflito, está falando que o crime tem causa, né? Então ele vai procurar
etiologia. Se vocês não viram essa questão, o que é vertente etiológica, vertente crítica, tem nas aulas passadas em vídeo sobre bem isso. As aulas do Vinícius, as aulas do Bruno Chimizo no outro curso, que vai explorar bastante essa diferenciação. Mas essa aqui, por exemplo, a do Ferri, a da Escola de Chicago, vai procurar o quê? Quais são as causas do crime. Então elas têm em si, ou pelo menos colocam isso de uma maneira a ser subentendida, que o crime é algo natural. Se ele tem uma causa, se algo cria ele, vem algo da natureza ou da própria sociedade que faz acontecer o crime. Agora existem algumas vertentes que não vão se preocupar com etiologia, ou pelo menos, ou senão vão achar que não existe causa do crime. Tem algumas vertentes, principalmente as do conflito, que vão falar diferente. Olha, não existe crime, não existe o criminoso, pelo menos não como algo natural, mas existem processos de criminalização. Em geral, essa perspectiva aqui da criminologia, ela vai entender a sociedade como algo uniforme, e o crime como algo que saiu ali do normal, né, ou que perturbou a paz pública, ou uma doença que precisa ser tratada, né? O positivismo do Augusto Comte vai falar muito no corpo social, né? Então, seu corpo social e o crime seria uma doença para muitos. Aqui, não, olha, a sociologia é uma criminologia do conflito, então tem algo se batendo ali. Então, tem gente que vai falar, existem ricos e pobres, existem capital e trabalho, né? Existe opressor e oprimido, né? Em várias vertentes você vai ter conflitos. Deixa eu ver, eu escrevi alguma coisinha aqui. Tem gente que fala, olha, para a teoria do conflito, a ordem social é baseada na força e na coerção. É bem diferente do que aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? Do contrato social. Olha, a sociedade tem um contrato, todos aceitam isso, que um contrato é um acordo entre partes, né? Aceitam viver assim, né? E vez ou outra, os problemas surgem quando alguém rompe com o contrato. O empregador não paga o salário do empregado, ele está rompendo o contrato, né? Uma pessoa furta o bem de outra, está rompendo o contrato e precisa de um meio de coerção para voltar ao status do contrato. Aqui não, para a teoria do conflito, toda a ordem social é baseada na força. A gente não está junto porque a gente quer, né? Mas existem poderes, existem coações para manter tudo a sociedade como está, né? E eles são considerados muito, entendem que a sociedade é essencialmente conflituosa, como a gente estava falando. Uma teoria interessante, foi uma das primeiras, está escrito errado aí, viu gente, tem um O a mais. Uma das primeiras teorias do conflito foi a do labeling approach, né, que é a teoria do etiquetamento. Tem um apagador? Aqui. E não existe uma pessoa criminosa. Existem processos de criminalização. E algumas dessas pessoas são taxadas como perigosas, né? Olha, uma pessoa negra
andando meio assim, com a mão no bolso e algo saliente saindo dali, ela já é vista com uma certa preocupação, né? Então ela vai ser muito mais visada pela polícia ostensiva, especial a polícia militar, do que alguém com um tênis de marca, uma camiseta polo, uma bermuda legal, um boné que você sabe que é caro, ainda que os dois sejam furtadores contumazes. Então, para essa teoria, ela vai explicar por que tem mais negro do que branco na cadeia, sob essa perspectiva da etiqueta. Existem outras teorias, como por exemplo, teorias críticas, dentre elas a marxista, que vai falar, olha, não, o que acontece? O direito penal existe para manter as classes trabalhadoras quietinhas, porque se elas se sublevam, vão destruir todo o status quo. Então a polícia é o braço armado da burguesia e vai manter todas aquelas classes perigosas no seu devido lugar. Você tem outras teorias, como a do Foucault, que vai falar que a gente tem relações de poder, né? Então a gente está sempre em pequenas relações de poder em várias situações da vida. Uma dessas relações de poder é entre homem e mulher. E outra relação de poder entre o empregador e o empregado, né? Então você vai ter entre a polícia e a população, entre o governo e uma comunidade. Então você vai ter sempre esses choques aí. Então, voltando lá na questão, a vertente criminológica do conflito identifica a pobreza como principal causa da criminalidade e defende maior investimento social para reduzir as taxas do crime? Evidente que não. Tal qual o processo de criminalização, a vitimização também é um processo seletivo que tem como alvo preferencial os mais pobres. O que vocês acham disso aí? Vocês acham que não? Vocês acham que o processo de criminalização, de vitimização também não é seletivo? É seletivo, só não é direcionado aos mais pobres. Será que não? Então vamos deixar essa aí em stand-by. Daqui a pouco a gente mexe nela. É assim que escreve stand-by? Por se tratar de uma questão de saúde, a internação de pessoas com transtorno mental pelas medidas de segurança não se dá de maneira seletiva como no processo de criminalização. O que vocês acham? Se dá? Óbvio, né? Imaginem o seguinte: duas pessoas completamente viciadas em drogas, absolutamente viciadas, não tem controle nenhum sobre o que faz e inclusive já perderam parte da capacidade de responder por si mesmo. Só que uma é neto dos maridos, a outra nasceu ali em Itaquera, né? Eu adoro usar um gorrinho do Corinthians. Vai, Corinthians! Né? Vai falar, viu? Palmeirense na defensoria não pode. Os dois entram no supermercado, pão de açúcar, e os dois começam a colocar pequenas barrinhas de chocolate no bolso. Os dois são presos, pegos pela polícia. Um vai ser liberado, porque é uma pessoa doente, coitada, precisa de tratamento e aquilo foi um erro na vida dela. A outra vai ser presa em flagrante, porque tem uma FA enorme. A
ainda é uma pessoa perigosa e já esteve há notícias de que ela é envolvida com tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar, apesar de não existir processo sobre isso. Quem que vocês acham que vai responder? Qual dos dois vocês acham que é o que ficou preso? Ainda que os dois sejam pegos, liberados para responder o processo em casa, quem vocês acham que um perito vai dizer que é perigoso e o outro vai dizer que não, ele consegue se tratar em casa porque tem apoio da família? Né? Todas essas situações, às vezes, gente, não é só preconceito, tá? De fato, alguém que tem que é de classe média, tem uma vida legal, pai, mãe, para dar atenção, de fato, você vai ter um tratamento ali mais adequado, você vai ter um acompanhamento mais adequado, a chance de reincidir é menor, porque você tem toda uma estrutura para aquilo, né? Mas você não quer saber disso. Aquela pessoa que está ali, em especial, para quem é adepto de uma teoria crítica do direito penal e da criminologia, sabe que essas eleições não querem saber disso. Elas querem manter alguém que pode ali te furtar a qualquer momento, que vai usar droga e não tem ninguém olhando, e que pode até se criar um vínculo de solidariedade entre a comunidade ali, pode gerar um problema muito maior. Imagina esse povo todo querendo saúde, educação, direito no país, ainda protestando, né? Então você tem que quebrar aquilo. E um dos meios de se fazer isso não é só com a cadeia. Um dos meios de se fazer isso é através de um discurso de saúde. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de ler, leiam o livro do Fernando Sala sobre as prisões em São Paulo, em especial o que ele fala do Carandiru. Era o auge no Brasil da criminologia positivista. Então você tinha psiquiatras, você tinha um monte de estudos científicos na prisão modelo, que era citada como modelo na revista do Enrico Ferri, na Itália, para o mundo inteiro, que era o Carandiru, né, que terminou muito bem, mas no início era um projeto fantástico, gente. Perto do que se tinha em São Paulo, da cadeia de correção de São Paulo, o Carandiru era o melhor estabelecimento prisional do país, talvez até da América Latina, baseado em prisões que a gente nunca ouviu falar, tipo Singui. Né? Já viram aqueles filmes lá que a pessoa tenta fugir e tudo? É baseado naquelas prisões lá, com um pouco mais avançadas do que do início da construção dela. Um modelo irlandês, mas ainda baseado no positivismo, na ciência, para tratar o criminoso. E as prisões em São Paulo. Vocês vão ver bem isso, a saúde desde aquela época, e aí a gente vai ter a tal a maldita medida de segurança. E quando existe um discurso muito forte no senso comum de que medida de segurança é sinônimo de impunidade. Sinônimo de impunidade quando você é seletivo. Lá para a classe alta, às vezes vale muito a pena você alegar a insanidade mental, porque você vai conseguir um tratamento ok, você vai conseguir intervir de forma interessante no tratamento da pessoa e vai conseguir uma decisão rápida, ou pelo menos não muito demorada, de que ela não precisa ficar internada, que ela pode passar por um tratamento ambulatorial, quiçá tratamento nenhum. Agora, quando se quer manter aquela pessoa lá, uma medida de segurança pode transformar algo que seria uma pena de 1 a 2 anos, ou de 3 a 4, ou mesmo de 5 a 6, em 8, 10, 15, em regime fechado, né? Lá em um hospital psiquiátrico. E
assim, tirando um ou outro que tá bem malucão mesmo, quando você fala isso para alguns assistidos, eu já fiz isso, eu perguntei, você quer passar por um exame? Aí ele perguntou, e o que acontece? Quando é um crime muito forte, que você acha que o juiz não vai deixar fazer um tratamento ambulatorial, você fala, olha, a solução é ir para um hospital psiquiátrico. O cara vira, não, eu prefiro cumprir minha pena. É louco de pedra, você sente ali que ele tem problema psiquiátrico, mas ele prefere ser condenado, porque ele não tem segurança de que ele vai sair dali. A gente, se tiver muito chata a aula, se também tiver, às vezes vocês não entenderem alguma coisa, interrompam, perguntem, tá? Às vezes também eu não vou saber responder, mas a gente tenta depois por algum outro meio de comunicação. Eu quero que vocês estudem bastante essa questão da política antimanicomial. Vocês joguem principalmente agora que esse é um assunto que está na efervescência, né? Com o governo atual, vai ter uma regressão muito forte nessa política, porque existem interesses de mercado em ter, e é sério e é perigoso isso, de se fortalecer o hospital psiquiátrico, que é algo que a gente estava conseguindo acabar, de se fortalecer as comunidades terapêuticas em detrimento das RAPs. Saber esse tipo de coisa sobre política antimanicomial, CAPS, CAPS-AD, política de saúde mental, não cai em outros lugares. Aqui na Defensoria, principalmente na de São Paulo, despenca. É um assunto que é muito caro para a gente. Então, a chance de você pegar um examinador que vai perguntar sobre isso, não só no direito penal e na criminologia, mas na infância, em direitos humanos, em direito constitucional, é enorme. Foucault, ele vai falar, ele vai fazer uma história da loucura. Eu não me lembro o nome do livro, mas eu acredito que seja História da Loucura, em que ele vai colocar ele vai fazer um paralelo, ele faz em alguns momentos um paralelo entre a prisão e o manicômio. Os mesmos meios de controle, você está controlando você está deixando pessoas indesejáveis, indóceis na rua. Você não quer. Um louco você não consegue controlar, né? Então a gente tem que manter ele fechado, né? Assim como um criminoso que não tem, como é que o TJ gosta de falar, nenhum apreço à sociedade ordeira, também não. Então você tem que manter na prisão. São instituições muito parecidas. Tem uma outra também, serve bem para controle, né? Por que você acha que quando você era criança, adolescente, você morria de vontade de pular o muro da escola? Eu não pulava, mas é porque eu não dava conta, né? Sempre fui meio molenga. Mas todo mundo na última aula lá, antes da educação física principalmente, resolvia pular o muro. Aí eu fingido que ia lá para quadro, olhava para o professor olhava para mim e falava, você quer ir embora? Eu falei, claro que eu quero. Ele só não me perguntava, graças a Deus, por que eu não pulava o muro, eu fugia, porque aí eu teria que responder que eu tenho medo da minha mãe e também que eu não dou conta, né? Mas aqueles muros altos, o horário de entrar, o horário de sair, o uniforme, o sino, né? Olha, os horários compartimentados. Você vai ter algo muito parecido na prisão, principalmente as dessa época, Sing Sing, Carandiru, um pouco antes, com um pouco menos de organização, as casas de correção, né? Olha, tem horário, na prisão de Sing Sing, por exemplo,
tinha horário para você levantar, horário para comer, horário para trabalhar. A pena naquela época, isso eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco para vocês, mas era o seguinte: você ficava junto com outras pessoas trabalhando de manhã, mas em absoluto silêncio. Pense no desespero que deveria ser isso. Você poder olhar para um outro, mas nunca poder trocar uma palavra. Aqui no Brasil, pelo que assim tem de estudo, principalmente em São Paulo, via-se muita notícia de desrespeito a isso e um jeito de burlar, né, com a corrupção dos guardas, dos agentes carcerários lá. Mas ficou muito famosa a Sing Sing pela dureza com que se tratavam os presos, né? Justamente para se fazer respeitar esse silêncio. E à noite era o mais absoluto isolamento. Em algumas prisões nos Estados Unidos, que era o modelo, esse é o modelo, eu falo de Sing Sing, mas esse modelo ficou popularmente conhecido como alburniano. Trabalho dia, isolamento, noite. E tinha um outro da Filadélfia, e esse aqui tinha uma vantagem sobre os outros sistemas. Ele ensinava a pessoa que ela tinha que trabalhar, que através do trabalho você domava aquele corpo indócil, né? E olha que coisa legal para você jogar lá fora. Você tem que trabalhar, né? Porque é isso que se exige de você. É assim que você ganha uma recompensa e evita um castigo. Essa aqui tinha uma vantagem, ela era mais barata. Se você não tinha que contratar alguém para ficar mantendo a ordem, tudo, era muito mais fácil fazer isso. Só que era o mais completo. Isolamento. Né? São meios de controle. E as medidas de segurança são o que ficou de mais marcado daquilo que vocês viram com o Vinícius ou estudando por conta própria a criminologia ou na faculdade, é da criminologia positivista, que queria sempre tratar o preso. Lembra que os primeiros criminólogos, eles analisavam o tamanho da cabeça da pessoa, se ela tinha alguma doença, se ela é de alguma raça. A Nina Rodrigues aqui no Brasil é a maior expoente desse tipo de criminologia, né? Falava que, olha, que negros, que gente da região do Nordeste tinha mais propensão ao crime, ou se não tinha uma doença que precisava ser curada, né? Os impulsos criminosos da pessoa tinham que ser controlados. Você tem isso, uma marca muito forte disso no racismo norte-americano, né? Os grandes filmes do início da década de 20, do século XX, do século XIX, eram de pessoa retratar. Os livros do século XIX retratavam o negro como uma pessoa perigosa e propensa ao abuso sexual, né? Então você tinha que controlar esse impulso animalesco da pessoa. Vamos voltar lá para as nossas questõezinhas. Então, a ser fora do baralho. Surgimento da prisão como forma de punição por excelência nos séculos 18 e 19 teve como fulcro a substituição de penas cruéis, mas somente nas últimas décadas passou a ser considerado um mecanismo de controle social da pobreza. Vocês acham que ficar em completo isolamento é porque a pessoa estava pensando em ser menos cruel, né? O castigo, às vezes, era ficar
pão e água, quando muito. Se lerem os regulamentos da Casa de Correção do Rio, acho que tem um defensor público do Rio de Janeiro, Rodrigo Duque da Estrada Roga. Ele tem um livro de execução criminal ótimo, Execução Criminal, Teoria Crítica, e ele tem um livro também sobre a história dos estabelecimentos prisionais, em especial do Rio de Janeiro, onde vai ter aqui essa punição, às vezes até sem isso, e no início da história da prisão brasileira, formalmente a gente não tinha tanto o uso do açoite, né? Mas informalmente a gente tem tortura até hoje. E ainda para os escravos, isso era um tratamento comum. Sempre também, isso no livro eu até escrevi aqui, nesses 3 livros que eu acho que são muito interessantes, se vocês conseguirem tempo para ler. Punição e Estrutura Social, do Roche e do Kirchner, Vigiar e Punir, do Foucault, e o Cárcere e Fábrica, do Melossi Pavarini. Principalmente o Foucault e o Roche e o Kirchner vão falar, olha, sempre que se precisava, voltava não o suplício da Idade Média, que tinha toda uma mecânica e um controle sobre o corpo diferente, mas se abusava de penas corporais, né? Nunca foi algo pensado para ser mais bonzinho. Talvez, sim, quem escreveu, quem pensou, quem pedia isso, talvez acreditasse de coração que estava fazendo um bem. De fato, né? Trocar o controle sobre o corpo pelo tempo no cárcere e o controle sobre o corpo com esquartejamento, açoite e tudo mais, é algo melhor. Só que não foi feito pensando, né, nessa bondade toda. Vocês têm que pensar, e o Foucault vai falar muito bem isso. O Foucault vai falar muito isso. Na Idade Média a gente tinha uma preocupação com a criminalidade de sangue, né? Com a morte, com o estupro, com as sublevações dos camponeses. Você tem algo assim com o roubo, não pensando mais na violência em si. Era a preocupação com o corpo, e essa preocupação com o dinheiro, ela não fazia muito sentido. Por quê? Porque a essência da sociedade feudal era a produção ali no campo, e como é que se apropriava da riqueza. O senhor se apropriava da riqueza do servo. Ele mandava o servo plantar, fazer de tudo lá e recolhia impostos. Aí a igreja pegava mais um tanto de impostos. E aí não sei quem pegava mais um tanto de impostos. E a pessoa, às vezes, sobrava alguma coisa para sobreviver, né? Era mais ou menos esse tipo de controle. E ainda a gente tinha uma figura do suzerano, que tinha, por sua vez, os seus servos, que tinha, né, os seus senhores, que tinha os seus servos, e no poder do rei, né? Então, os grandes suplícios, principalmente daquelas primeiras páginas do Vigiar e Punir, eram muito pouco aplicados, né? Não tão pouco assim, mas não é essa ideia que a gente tem hoje da Idade das Trevas, em que você fazia qualquer coisa e te decepavam a mão, te açoitavam, te matavam. Não era isso. Mas você tinha um poder muito grande do rei, que ele tinha que fazer, e quando alguém cometia um crime, ele estava violando a lei do próprio rei. Então você tinha que se contrapor àquilo com todo o poder, né? Se ele desafia o rei, ele tem que sofrer todas as consequências, né? E o rei era a expressão do divino na terra. Então você tem que destruir aquela pessoa ali,
né, da melhor maneira possível, até que se quebre a alma dela e ela aceite peça o perdão e receba a glória para ir para o divino. Mas aqui não importa o corpo da pessoa trabalhando, produzindo, isso era supérfluo, né? Nesse momento não era essa a preocupação. Quando a preocupação sobre a criminalidade vem para os bens, é diferente. Aqui você tem que proteger não mais um superente, mas você tem que proteger a ordem das coisas. O capitalismo ele precisa de organização, ele precisa que os bens circulem livremente, né? E você precisa que as pessoas não queiram destruir tudo aquilo, e tem que ter um controle máximo sobre o corpo. Principalmente nesse início do capitalismo, em que as pessoas simplesmente não sabiam que era capitalismo, eles não queriam aquilo ali, né? Você tem as cercanias na Inglaterra que expulsa os camponeses de lá, você tem as primeiras cidades na Holanda, você tem as grandes navegações em Portugal, mas é tudo uma sociedade nova, e você precisa que pessoas que têm o potencial de destruir aquela sociedade não a destruam. Só que por outro lado, né, e nisso Foucault lembra muito o trabalho de Marx, o capitalismo precisa daquelas pessoas trabalhando, produzindo, né, e sempre vigiadas naquele panóptico do Bentham. Então, aqui a gente precisa de um controle sobre o corpo que não destrua completamente o corpo, mas destrua a alma daquela pessoa a ponto dela não questionar o sistema, né? Isso de uma maneira muito grosseira, gente. Leiam principalmente o Vigiar e Punir, porque o Foucault ele virou uma mania entre os principais estudiosos críticos hoje, né? Assim como a gente teve uma época em que Sabir Marx era o auge, o diferencial, hoje você tem uma preocupação em muita gente lendo, estudando Foucault, e a chance disso cair no concurso para vocês é muito grande. E aqui também, isso a gente falou mais ou menos, e aqui a criminologia radical, tipo Juarez Cirino, Alessandro Barata, vão puxar nesse sentido. As formas, e isso o Rush e o Kishimaya e o Melossi Pavarini vão falar muito isso. A sociedade era diferente, né? Então as exigências de controle eram diferentes. Não faz sentido você manter alguém preso ali na ordem medieval. Olha, para vocês terem uma noção, será a punição, a noção de penitenciária, penitência, vem lá dos monges da época medieval. Os caras faziam aqui, se recolhiam ali numa autopunição também. Óbvio que existe o poder da igreja ali, da hierarquia, mas era algo muito mais pessoal, não tinha toda essa noção aqui de tempo. Aqui, no capitalismo, você precisa de produzir. Inclusive, teve uma época, no século XIX em especial, que existiam grandes embates entre os sindicatos e o trabalho prisional. Por quê? Quando o Rush e o Kishimaya vão falar isso, quando às vezes o trabalho livre encarecia muito, porque tinha pouca gente disponível, pouca mão de obra de reserva, o que acontecia? Investia-se bastante no trabalho do preso, porque você conseguia fazer, principalmente naquela época, fazer ele trabalhar de graça. Então você conseguia fazer uma concorrência absolutamente desleal com aquelas pessoas e reduzir o valor. Então a prisão tem sentidos. Hoje a gente não tem muito aquela necessidade de criar trabalhadores. A gente tem isso, as pencas, tem demais, inclusive, né? Então, tanto que eles são transformados em
uma massa de desempregados enorme. Só que se você deixa uma massa de desempregados insatisfeitas enorme por aí, você tem a chance de ter altas crises. E aí o que a gente tem? Vai enfiando gente no sistema prisional. Por isso que São Paulo, por exemplo, tem quase o dobro de pessoas presas para o número de vagas. As funções da prisão vão mudando de acordo com as necessidades econômicas, políticas, sociais. Vamos lá. Então a D está errada. E vejam, olha o tanto de conhecimento que você precisa para responder uma questão dessa. Não é uma questão fácil, mas é uma questão que você, se tem uma postura crítica, consegue responder ela, mesmo sem ter lido aqueles 3 livros, mesmo sem ter um conhecimento muito aprofundado. Você tem que também ter uma noção de que tem um espírito da defensoria aí. Letra aí. Essa questão ela é bem complicada, porque aqui é bem ideologia. O efetivo respeito ao garantismo penal é capaz de reverter o caráter seletivo do sistema penal brasileiro e sua consequente gestão autoritária da miséria. Tem gente que acredita que sim, tá? O examinador acha que não. Então é importante vocês entenderem quem é o examinador de vocês. Tem gente que acredita piamente que regras mais firmes, que o devido respeito ao contraditório vai resolver os problemas do sistema carcerário, do sistema prisional brasileiro. Vou contar uma historinha para vocês. Um dia alguém resolveu fazer uma reforma, uma mini reforma do sistema processual brasileiro e criou um negócio chamado Lei das Medidas Alternativas. A esperança era que menos pessoas fossem presas provisoriamente. O que acontece alguns anos depois? O Brasil passa a ser a 3ª população carcerária do mundo, em que cerca de 40% é preso provisório. Mas aquela população que era presa antes continua sendo presa hoje. Aqueles grupos sociais. Só que aquela pessoa que tinha chance de ser solta antes, agora ela recebe uma medida alternativa. Então, algo que foi feito para garantir a liberdade resultou em mais controle social, em mais autoritarismo. Diziam que ser uma defesa forte, organizada, bem estruturada, poderia fazer frente a um Ministério Público forte, bem estruturado, e conseguir respostas mais justas no sistema prisional. Alguém aqui é advogado? Criminalista? Quantos processos de tráfico de drogas você fez no ano passado? 4. Quantos tinham chance de ser absolvidos? Eu fiz mais que 4 ano passado. E eu vou te responder a mesma coisa. Tá? E eu tenho estrutura. Tá? Não é a mesma estrutura do MP, os caras têm rios de dinheiro a mais que a defensoria, mas eu tenho uma boa estrutura. Tá? Eu tenho mais estrutura que você, porque eu posso, por exemplo, ligar para o núcleo aqui de São Paulo e falar, olha, despacha com o desembargador sobre essa questão, ou lá em Brasília eu tenho um defensor só para isso. Então eu tenho acesso, eu posso dar acesso a uma pessoa que não tem dinheiro nenhum ao STF. Já fiz isso várias vezes. Isso facilita a situação da pessoa? Garantismo. O direito de defesa dela é absolutamente respeitado. Só tem um problema. O juiz tem uma crença infinita na palavra do policial. Então, assim que ele é preso em flagrante, ele está condenado. Tá? De vez em quando a gente tem até uns atos falhos quando vai conversar com o assistido e fala, olha, você foi condenado por tráfico de drogas, aí o menino até pula da cadeira, principalmente adolescente. Eu falei, doutor, eu não vou ser julgado? Eu falei, não, eu falei besteira, cara, mas vamos ser realistas. Né? Principalmente na infância. A infância, gente, Constituição, vocês tiveram aula com o professor Giancarlo? Sim.
né? Olha quão linda é a Constituição de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei do SINASE. Sabe o que a lei adianta pra gente? Na infância? Infracional? Eu tô gravando, mas eu falo palavrão o dia inteiro. Porra nenhuma. Nada. É pior, muito pior que no criminal. Porque no criminal eles ainda lembram de vez em quando que tem Constituição. Na infância não. Ah, vamos discutir se pode ter prisão depois da decisão em segunda instância. A pessoa é condenada em primeira, você faz uma apelação, pede efeito suspensivo, o juiz fala não, medida de segurança não é pena, a medida socioeducativa não é pena, é uma medida de proteção à criança, ao adolescente, para que ele não volte a delinquir. Ele tem em teoria, chance de ser absolvido. Mas às vezes ele vai cumprir a medida inteira sendo inocente. Então, garantismo, por mais que tenha gente que acredite nisso, né, tá, na prática, ou pelo menos na minha visão, conversa. Tá, que a gente pode ter algumas divergências, como vocês apontaram, na letra B, em especial com essa questão do alvo preferencial aos mais pobres. Mas eu vou explicar aqui qual que é esse conceito de vitimização que o examinador usou aqui, para vocês terem noção do que a gente está falando. Deixa eu abrir aqui. A vitimização, ela vai além dos efeitos do crime, né? Você tem uma vítima em que a principal coisa que ela perde, ou pelo menos sofre algum dano, é no bem jurídico protegido, né? Por exemplo, no crime de furto, qual que é a primeira vitimização da pessoa? Perder o bem, né? Isso aqui, essa classificação, gente, eu acho que, se não me engano, é do Luiz Flávio Gomes. Vai falar em vitimização primária, que são as consequências imediatas do crime, né? A perda do patrimônio, né? O desrespeito à dignidade sexual, a própria vida. Agora, tem algumas vitimizações que elas não estão claras na lei. Elas só são percebidas quando você olha o direito penal com outros olhos, né? Uma delas é a secundária, que alguns chamam de drama da vítima, revitimização, casos acontecem lá nas instâncias formais. Eu espero que nenhuma de vocês tenha passado por isso, né? Mas eu espero muito mesmo que nenhuma de vocês tenha que ter ido numa delegacia e falado, olha, eu sofri um estupro. Porque aí a pessoa vai começar a olhar para suas roupas, vai olhar sua profissão, vai olhar sua sexualidade, vai olhar onde você mora, e às vezes vai te perguntar, mas você não quis? Ah, mas na hora de fazer foi bom, né? Agora, aí de repente assim, alguns delegados viram as pessoas mais garantistas do mundo, né? Ou se não, a pessoa, e isso aconteceu já comigo algumas vezes e com alguns colegas, a pessoa, o órgão, a instância formal quer punir, quer muito punir, às vezes quer punir até demais, e chega às vezes numa audiência, coloca a adolescente sentada, senta do lado dela, fala, olha, o que aconteceu? Você percebe que o adolescente está mentindo, claramente mentindo, mas ela vira e fala assim, eu não lembro. Mas você disse que aconteceu algo de errado com o seu avô, não disse? Eu falei, eu disse, mas aconteceu mesmo? Eu não lembro. Mas você falou isso aqui, e começa a ler, em desrespeito à lei, o depoimento na delegacia. A pessoa quase chorando vira e responde, eu não lembro. A pessoa fica ali. Por quê? Porque ela quer me punir. Dane-se a vítima.
Porque lembra, o sistema penal não é algo para proteger, é para punir. Quem aposta no direito penal está fazendo uma aposta muito ruim. Quem aposta de boa fé, né? Talvez, os marinhos não, né? Os principais donos do poder no país estão fazendo uma aposta muito boa no direito penal. Agora, a gente, o trabalhador, a defesa, não pode, e tem que tomar muito cuidado com a defesa do direito penal. Vide a criminalização do feminicídio. Quantos por cento diminuiu nesses últimos anos? Né? E isso vale como um alerta para outros movimentos sociais. Olha, a criminalização da homofobia tem um valor simbólico muito importante. Sabe? É algo que tem que ser criminalizado de fato se a gente vai trabalhar com crime. Só que a gente não vai ter ilusão. Todo ano eles aumentam a pena para direção sob efeito de álcool. Né? Reduziu os problemas? Às vezes dá uma queda, mas volta ali para a situação normal em pouco tempo. E ainda você tem essas coisas aqui. Por isso até que acho que acredito eu que não foi com essa boa intenção, mas o legislador até em crime de estupro, quando é uma pessoa capaz, maior de idade, não tem nenhuma vulnerabilidade específica, não depende de representação dela a punição, né? Até porque é um dos crimes mais revitimizadores que tem, em especial porque nós temos um judiciário extremamente machista, mesmo quando conduzido por juízes. Tem muitas juízas, principalmente no estado de São Paulo, muitas, mas eu não sinto esse judiciário, mesmo com essas juízas, menos machista. Às vezes até sinto o contrário. E a gente tem aqui também, uma vitimização terciária, né? Além do órgão de poder ali, de controle social, você ainda está olhando ali, tem um terceiro, olha só, foi estuprada, coitadinha, né? Mas será que ela não andava muito à noite, não, né? Eu acho melhor não andar perto dela, não, porque vai que agora tem alguma doença, vai que eu vou ter problema depois, vai que ela fala aí depois que foi abusada, a pessoa tem problema aí mental por causa disso, trauma, né? Então acho que eu nem vou paquerar. Ou se não, mas olha ali, quase morreu, mas a gente já avisava há muito tempo, né? Que ela ali gostava de apanhar. Aí uma hora a casa cai. Viu? E aposto que daqui 2 meses está com ele de novo. Vitimização terciária. Viu que faz muito mais sentido a questão agora? É sobre essa ótica que você estava falando ali. E ela é seletiva. Uma menina estudante de medicina, filha de pais ricos, não vão perguntar para ela, né, se ela era profissional do sexo, se ela não queria mesmo. Lá na delegacia vão oferecer um café, vão falar que ela precisa de apoio psicológico, né? Não vão olhar com ela assim, com aquele ar de desdém, né? Eu tive um caso, inclusive, muito tempo atrás, acho que eu tenho uns 2 anos, muito tempo assim, né? Quem for mais velho aí acostuma comer muito tempo. Eu sou novinho. Minha esposa já falou que eu já estou ficando velho e gordo, mas eu tive uma adolescente que procurou a defensoria porque ela queria registrar que acabaram divulgando vídeos dela, né, íntimos na internet. Só que ela tinha 17 anos.
O delegado nem quis receber ela, sozinha. A mãe não quis ir com ela. Falou, olha, você resolve seus problemas aí, eu não vou me envolver com isso. Né? Além da dignidade dela ter sido ferida pelo ex, ela foi desrespeitada pelos órgãos de controle e ainda marginalizada pela própria mãe. Então, assim, isso não iria acontecer, ou pelo menos não acontece com tanta frequência, em outras camadas, em outras situações familiares. Então, ali, a própria vitimização ela é seletiva, além da criminalização. Pelo menos para quem pensa um pouquinho. Vamos lá, para a próxima. Deixa eu ir para a próxima questão e deixar esse aqui daqui a pouco. Esse aqui é bom também. As questões 10 são rápidas, né? Ou você sabe ou você não sabe, mas elas são bem inteligentes. As provas indicam que a polícia decidiu partir para cima da população de forma abusiva e indiscriminada, matando mais de 100 pessoas, grande parte em circunstâncias que pouco tinham a ver com a legítima defesa. Ademais, policiais encapuzados, integrantes de grupos de extermínio, mataram outras centenas de pessoas. Esses policiais realizaram caças aleatórias de homens jovens pobres, alguns em função de seus antecedentes criminais ou de tatuagens, tida como sinais de ligação com a criminalidade. É horrível quando o seu assistido tem tatuado na testa a vida louca. E muitos outros com base em mero preconceito. Identificamos 122 homicídios contendo indícios de terem sido execuções praticadas por policiais naquele período. Antes de responder a questão, voltando naquele negócio da criminalização. Escuta a história. Olha, meu marido me bateu depois que ele ficou bêbado, e aí eu fiquei com essas lesões. O delegado faz o BO, vai para processo, e a sentença, pelo menos segundo a jurisprudência pacificada do TJ, é que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes assim, que acontecem na surdina. Fulano de tal, já conhecido nos meios policiais, foi visto andando de forma suspeita e perseguido pela polícia. Quando avistou os milicianos, dispensou um pequeno embrulho na rua, entretanto foi capturado. Tentou reagir, precisou ser usada força com moderação e ele foi preso. Em audiência, ele fala que não foi com moderação a força e que ele nem estava dispensado nada de droga. O uso razoável de força dos policiais foi um braço quebrado, 2 costelas fraturadas, um soco no olho e uma marca estranha no ânus. Gente, é um caso ficcional, tá? Mas eu não duvido que você vai encontrar coisas assim. Tem coisa. O caso está suavizado. Se a pessoa vira e fala para o juiz: olha, ele me bateu, eu tenho essas lesões e foi ele que me trouxe aqui. A chance do juiz falar que a palavra da vítima é suficiente para condenação não é mínima, é nula. Perceberam a seletividade na vitimização? Tá? Hoje, a mulher ela é um grupo especialmente desprotegido? Só que hoje em dia já se trata com algum respeito a violência contra a mulher. A violência contra pessoas acusadas ou mesmo criminosas não tem esse mesmo respeito. E a gente vê isso mais claramente agora nas audiências de custódia. Antes, o juiz tinha a possibilidade de falar
que não, agora não tem marca, então não tem como eu saber, então eu não tem mínima prova, não vou mandar isso para a investigação. Hoje ele vê e muitas das vezes se omite, porque ele não quer prejudicar a condenação daquela pessoa. Porque como é que você vai acreditar na palavra de um criminoso? Mas voltando à questão. Isso aí que a gente leu é criminalização primária? É? O que é criminalização primária? Criminalização primária nada mais é que criminalizar uma conduta, fixar uma pena ali. É isso. Direito penal subterrâneo. Vocês já ouviram falar disso? Não? Nossa, vou trazer uma novidade para vocês daqui a pouco então. Olha só. Criminalização dos movimentos sociais. É isso. Tem algum movimento social aqui? Né? Fala em pessoas, mais de 100 pessoas, partir para cima da população. Hora nenhuma falou em MST, hora nenhuma falou em MTST, não falou em organização nenhuma. Então isso aqui é mera interpretação de texto. A gente já cortaria a letra C. Letra D, direito penal do inimigo. Já ouviram falar disso? É isso aqui? Então, alguém acha que sim, alguém acha que não. Então vamos deixar ela em stand-by também. Em uma hora a gente descobre como é que escreve isso. Encarceramento em massa da pobreza. Alguém está sendo preso aí? Antes fosse. Né? Então vamos descobrir então o que é isso? Direito penal subterrâneo e direito penal do inimigo. Direito penal subterrâneo. Segundo o professor Zaffaroni, sistema penal subterrâneo é exercido pelas agências executivas de controle, portanto pertencentes ao Estado, à margem da lei e de maneira violenta e arbitrária, contando com a participação ativa ou passiva, em maior ou menor grau, dos demais operadores que compõem o sistema penal. Né? Caiu a luva, né? Então é isso aqui. É isso aqui o direito penal subterrâneo. Tem gente, inclusive, que usa algumas expressões do Código Penal, principalmente no que fala da atenuante, das circunstâncias atenuantes, para tentar dizer que quando existe tortura, prova de tortura ali, pelo menos você tem que diminuir a pena da pessoa, porque ela já sofreu alguma sanção do Estado. Quando você prova, né, e isso é uma prova absolutamente, não digo absolutamente, mas quase impossível de se fazer, porque você tem que conseguir a condenação da pessoa, você não vai conseguir porque o direito penal é seletivo. Quando você prova que teve tortura no sistema prisional, em geral os decretos de indulto têm trazido que a pessoa é isenta de pena, é indultada, né, no curso. Por exemplo, a pessoa está presa em Pirajuí e aí consegue se provar que ela foi torturada lá, né? Em geral os decretos de indulto têm trazido que a pena acaba. Então são formas de se reconhecer o óbvio. Não que isso seja algo quisto, mas é algo que existe. E isso é uma grande sacada do Zaffaroni. Por quê? Porque a gente deixa de pensar o direito penal como algo que ele deveria ser e começa a pensar em algo como ele é. Ele é algo perigoso, né? O controle social, principalmente com a violência, é algo perigoso. Então, para quem ainda admite um pouco de direito penal, que seja, tem que ser admitido ele como algo para racionalizar e evitar isso aqui, né? Agora, um sistema penal que não só admite isso aqui, como quase que o alimenta, né? Serve para nada? Ou serve, né? Serve demais. Aí, que é o direito, raio do direito penal do inimigo.
Isso é um negócio desse alemãozinho aí, Günther Jacobs. Ele separa os criminosos em duas categorias. Os comuns, né, o do dia a dia, aqueles que têm seu status cidadão. Olha, alguém cometeu um erro da vida, furtou ou fez uma apropriação indébita, desviou alguns milhões da Petrobras. Isso acontece, e o direito penal consegue lidar bem com essa situação. Agora, em alguns casos, gente, essas pessoas são extremamente perigosas. E a gente não dá só para tratar com direito penal esse problema. A gente tem que partir para a guerra, ao comunismo, ao terrorismo, ao tráfico de drogas. Vamos salvar o mundo vencendo essas pessoas. Se alguém editar essa porcaria e deixar só essa parte, eu juro que eu vou usar o direito penal subterrâneo com vocês. Viu? Vocês têm agora a possibilidade de me criminalizar. E tem gente que vai adorar isso. Mas aí, em compensação, eu converso com todos os defensores que eu conheço para não deixar vocês passarem. Outra ameaça. Gente, isso aqui a gente viu muito na guerra ao comunismo, vê muito isso, principalmente numa prisãozinha pouco conhecida no mundo. Que alguém prometeu fechar, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, fez mais 3 guerras depois, não fechou, e agora o outro falou que vai deixar o negócio escancarado. Né? Algumas pessoas em Guantánamo dizem que não se tem, inclusive, nem indiciamento. Estão lá, porque são um risco à segurança nacional. Essas duas palavras, principalmente nos Estados Unidos, e agora na Europa está muito forte também, significa que você deixou de ser cidadão. Quando alguém fala, olha, você está aqui por questão de segurança nacional, se você não tiver alguém para falar por você lá fora, né, ditadura brasileira da década de 60, 70, é brincadeira. Nos porões da democracia mundial. Aqui no Brasil, a gente tem uma clara visão disso, principalmente na questão do combate às drogas, né? Se admite com a maior naturalidade, apesar dos ataques da defensoria, a violação de domicílio, né? Quando se fala em invadir favela, em entrar em barraco, gente, como isso é noticiado como se não fosse nada. Quando uma pessoa é morta naquelas circunstâncias lá do direito penal subterrâneo, qual é a primeira atitude da mídia? É falar, olha, ele tinha esses antecedentes. Ligação com crime organizado. Então, assim, a gente tem isso aqui, por isso que aquela expressão guerra às drogas é algo que o dia que a gente conseguir abolir isso da mídia, a gente vai avançar muito no direito penal. Por quê? Porque esse estado de guerra justifica você tratar o inimigo assim, né? Mas até na guerra você tem algumas regras mínimas. Agora, do jeito que está, a gente está perdendo controle sobre isso. Agora, você imagina, você está tratando como inimigo alguém que, em teoria, é seu concidadão, né? Se você acredita ainda mais, se você fala que acredita no contrato social, né? Olha só, ó a loucura. O Jacobs ainda fala, para esses a punibilidade se adianta um grande trecho, até o âmbito da preparação, e a pena se dirige a assegurar fatos futuros, não a sanção de fatos cometidos. E isso está se embrenhando, mesmo nas teorias democráticas, garantistas, né, de uma maneira justamente perigosa.
Nós temos assim, um grande teórico do direito, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, e aí eles, nessas épocas, até falando em bandidolatria. Eu juro para vocês que eu não sou analfabeto, é que a gente usa demais o corretor do Word. E aí começa, olha, bandido é inimigo. Até quando isso vai parar? Né? Até onde isso vai? Vai até quando pode pegar um dos nossos. Agora, quem é um dos nossos é difícil saber. Porque até um tempo atrás, o senhor Luiz Inácio era um dos nossos. Hoje ele não é mais. O direito penal, ele é uma arma muito poderosa. Pessoalmente, é uma arma que não deveria existir. Assim como existe um sonho no mundo que não se exista a arma nuclear, a gente também tem que ter um sonho de que não exista mais essa porcaria. Então, qual que é a resposta lá daquela questão? Vamos voltar lá? Para não ficar dúvida? Isso aqui, ó. Policial, desceu, partir para cima, matar mais de 100, encapuzado, com caças aleatórias, 122 homicídios, realizando caças aleatórias de pessoas com sinais de ligação com a criminalidade. Ó, você aqui, você não está falando de processo, de diminuição de garantia, você não está falando de nada disso. Não está falando que a pessoa é um inimigo e tem que ser julgado como um inimigo, tratado como um inimigo. É pior. Você está aplicando a lei ali sem qualquer tipo de julgamento, a não ser o do próprio carrasco. E é algo que isso aqui fica às escondidas. Tanto que quando a gente tenta levar isso à luz, alguns órgãos tentam abafar. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque aí sim eu responderia por algum processo criminal. Mas existem pessoas que, por convicção, não denunciam em casos assim. E olhem, leiam, especialmente isso é algo que vai cair na prova de vocês, porque é algo que está muito quente, a não ser que a prova de vocês vá acontecer daqui 10 anos, mas eu acho, gente, assim, sinceramente, eu acho que ano que vem deve ter, ou pelo menos deve começar a surgir boato, porque já tem gente aposentando, gente saindo para outra carreira, e a lista do 7º está rodando. Então, eu acho que até ano que vem a gente tem concurso. Ano que vem a gente deve ter concurso. Mas isso é uma coisa que vai estar dentro da discussão da defensoria, todo mundo pensando nisso, trabalhando com isso, querendo achar uma saída para isso, que é a violência policial constatada nas custódias. E não atacadas pelos órgãos de controle, em especial o Ministério Público e a magistratura. Dados sobre isso, leiam bastante, vai ter muito artigo sobre isso, principalmente com os últimos resultados agora desses primeiros tempos aí com a audiência no estado inteiro, que eles são chocantes e vão trazer uma discussão muito interessante sobre isso. Que horas são, gente? 8h57. A gente vai passar um pouquinho das 9, mas eu quero... A resposta então é direito penal subterrâneo. Isso. Essa questão não vou nem discutir muito com vocês, porque ela traz várias questões de execução, tudo, mas eu achei interessante trazê-la só para mostrar isso para vocês. É uma prova extremamente complexa. Não é uma prova difícil, impossível, com pegadinha. Mas é uma prova que vai exigir de vocês conhecimento crítico. E o conhecimento crítico envolve saber envolver política criminal, criminologia, direito penal, processo penal, execução penal, às vezes tudo num canto só. Olha lá. Em relação à questão de gênero no sistema penal brasileiro, é correto afirmar que a criminologia crítica demonstrou que a mulher tem maior tendência para cometer crimes passionais.
Além de ser uma mentira, a criminologia crítica, que é parte daquela vertente da criminologia do conflito, procura causa de crime, né? Então isso aí está errado. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres devem ser dotados de estrutura adequada para que possam cuidar de seus filhos e amamentá-los até o período máximo de 6 meses. Caso a mulher presa seja surpreendida na posse de uma bateria de telefone celular, comete falta disciplinar de natureza grave, que acarreta a perda de convivência com seu filho na unidade prisional. Gente, pelo amor de Deus, né? Tá que o sistema é ruim, mas ele não vai prever uma aberração dessa. Pode ser que algum maluco decrete isso, tá? Mas pelo amor de Deus, isso não é direito, é maluquice. Decreto presidencial de indulto pode prever lapsos temporais menores para obtenção de indulto pelas mulheres. Ocultação. Pode, gente. E isso, aqui, essa questão era muito mais difícil quando ela foi feita. Por quê? Porque não tinha um decreto assim. Agora a gente tem, tá? Infelizmente ele foi picotado pela dupla dinâmica e garantista do STF, mas o decreto de indulto de 2017 está aí para provar que isso pode. E além do mais, a gente teve ainda um outro decreto lá na época das mães, que mostrou que podia ter essa diferenciação. Ah, mas isso aí você está diferenciando homens e mulheres. Então, gente, é uma situação complexa, né? É algo que você pode fazer esse tipo de política aí, principalmente considerando a história brasileira, em que a mulher é muito mais relevante na criação dos filhos do que o homem. Essa é a principal questão quando se pensa na mulher em política pública carcerária. Olha essa beleza aqui. O relacionamento homoafetivo fora dos dias de visita constitui falta disciplinar de natureza grave, pois pode subverter a ordem e a disciplina da unidade prisional, né? Gente, essa B aqui, esses 6 meses de idade não tem fundamento legal. É algo que pode pegar muito, mas existe. Esse aqui, ó, um livro interessante para vocês lerem, tá? As Prisões da Miséria, do Louis Paquin. O instrumento de legitimação da gestão policial e judiciária da pobreza é que incomoda, que se vê, a que causa incidentes e desordens no espaço público, alimentando, por conseguinte, uma difusa sensação de insegurança ou simplesmente incômodo tenaz e de inconveniência. Propagou-se através do globo a uma velocidade alucinante, e com ela a retórica militar da guerra ao crime e da reconquista do espaço público, que assimila os delinquentes reais ou imaginários, sem teto, mendigos e outros marginais a invasores estrangeiros, o que facilita o amálgama com a imigração, sempre rendoso eleitoralmente. A escola doutrina descrita pelo autor é funcionalismo penal. Olha, o funcionalismo vai falar que o direito penal tem funções. Tem algumas discussões, inclusive, acho que até daria para questionar, porque aquele direito penal do inimigo que se encaixa bem aí também é uma escola funcionalista. Mas a gente vai ver que algumas diferenças ali. O abolicionismo penal. Amor, né? Tolerância zero. Pode ser, vamos deixar ela aí. Escola de Chicago. Escola de Chicago, sabe quando o político fala assim, olha, para garantir ruas mais seguras, a gente vai trocar a iluminação? Isso é a escola de Chicago, né? É uma das coisas, né? Óbvio, não é toda a escola. A associação diferencial é aquilo do Mayer, do Durkheim, né, que a gente viu lá do aceitar o sistema, não aceitar, essas coisas assim. É isso que é a associação diferencial. Tolerância zero, olha só.
difusa sensação de insegurança. Eu não posso repetir esse exemplo, porque o cara morreu. Mas o da Atena mostra que essa coisa tá difícil. Pô, a criminalidade não deixa a pessoa andar em paz. Vocês já ouviram isso, né? Conveniente, olha, aquelas pessoas aqui, aquele monte de mendigo na praça, né? Tudo perigoso. A gente vive num mundo de perigo. Não posso andar tranquilo por aí, porque eu posso ser assaltado. Então, isso também é outra escola, essa tolerância zero. Olha, a gente tem que acabar, não pode ter por menor que seja, a gente tem que atacar o criminoso. A gente não pode deixar nenhuma brecha, porque senão eles vão conquistar cada vez mais espaços, e aí isso puxa um pouco, e aí que pode criar uma confusão com o direito penal do inimigo, que é consequência daquela ideia lá. Só que uma consequência ainda, tolerância zero é ainda mais ridícula do que o direito penal do inimigo. Esse ainda busca algo de científico. A tolerância zero, ela é essencialmente eleitoral. E a gente, mais do que ninguém, conhece isso, porque de 2 em 2 anos escuta a mesma ladainha. Acho que acabou as questões. Vamos fazer um intervalo. Talvez eu não consiga ver tudo aquilo ali, porque eu quero falar com vocês sobre abolicionismo, sobre garantismo, bem passando também, porque eu não sou nenhum gênio da criminologia, mas pelo menos para empoderar vocês de alguns conceitos, para vocês pesquisarem depois, certo? Vamos beber uma água aqui, tá difícil.